O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Carlos Alberto Ian no programa de pós-graduação em comunicação da Unicinos. A tese tratou sobre a implicação da comunicação na reestruturação dos processos sociais. Bom, professor Ian, o senhor acompanhou durante 2 anos, então, todos esses 5 objetos. Explica pra gente como é que foi esse período. Bom, por que eu acho que é importante primeiro deixar por 2 anos? Acho que na nossa área da comunicação, um dos grandes problemas é que nós normalmente pegamos os objetos e os estudamos assim muito pontualmente. E uma das coisas que a própria área, o coletivo de pesquisadores da área vem enfatizando é a de que nossos objetos, por serem muito recentes e por estarem em constante transformação, isso é um problema para a geração do conhecimento. E aí uma das tendências, algo que a gente está tentando fazer, é inscrever os objetos numa linha temporal. 2 anos é muito pouco, se a gente for olhar para tirarmos conclusões, ou eu diria alguma consideração. Então, o que a área ela está muito, vamos dizer assim, ela está muito iniciando essa pesquisa. E o que eu fiz? Eu vou dar o exemplo de um caso dos meus 5 que eu estudei para nós podermos seguir na conversa e entender então um pouco o que aconteceu. Canoas, eu descobri por acaso essa história do vídeo monitoramento e inicialmente eu pensei em só estudar a questão, vamos dizer assim, só tecnológica mesmo, que seria o aparato, o conjunto de ferramentas, porque Canoas, para o nosso telespectador, quem nos acompanha, entender, quer dizer, o que Canoas fez? Canoas instalou um sistema de alarmes na cidade, principalmente nos organismos públicos, aí, escolas, prédios, patrimônio, e enfim adiante. Ela instalou um conjunto de câmeras nos espaços públicos, ruas, avenidas, parques, prédios. Ela instalou um sistema de áudio monitoramento, ela faz uma escuta ambiental e é um processo que iniciou num bairro e depois se expandiu para um outro grande conjunto. Primeiro se instalou no bairro Guajuviras e depois para o Matias Velho. E então a minha porta de entrada foi por essa questão tecnológica. Só que à medida que eu fui explorando mais e definindo também o meu marco conceitual, eu fui percebendo que eu tinha que ir mais a fundo, eu tinha que olhar mais elementos. E o que seriam esses mais elementos? É ver como é que essa tecnologia, como é que essas informações coletadas a partir das ferramentas tecnológicas, elas passaram a ser sistematizadas. Eu tive que fazer um mapeamento de ver como a prefeitura comunicava, e de modo especial, eu diria não tanto a prefeitura, mas mais a própria secretaria, como é que a própria secretaria vai e cria uma arquitetura de mídias para comunicar essa informação, como a própria secretaria vai formulando discursos sobre esse conjunto, sobre essa produção de segurança pública a partir de tecnologias. Eu tive que ir vendo como esse material aparece na mídia, seja a mídia empresa, nos jornais que são produzidos fora da cidade, fora do município, mas que circulam dentro do município e que circulam na opinião pública do município. E também eu tive que ir vendo que tipo de materiais são coletados, digamos assim, no áudio monitoramento, no vídeo monitoramento e no sistema de alarmes. Então, quer dizer, a partir dessa composição desse material, eu fui, de repente, eu não cheguei a observar 2 anos o observatório, ou eu não observei 2 anos o material que saiu na imprensa, mas depois eu consegui recuperar esse material olhando para trás, porque esse material hoje em dia está colocado num banco de dados. E certo, professor, como proposta metodológica, o senhor se apoia aí na questão do estudo de caso com um paradigma indiciário. Por que dessa escolha? É que é o seguinte, à medida que a gente vai trabalhando com o estudo de caso, a gente vai se dando conta de que ele não ajuda a operacionalizar, digamos assim,
esse conjunto de materiais, porque é um grande volume de materiais e eu preciso encontrar uma forma de conseguir separar materiais que são mais relevantes para gerar inferências, a gente chama de variáveis, não? Variáveis. Então, quer dizer, como é que eu vou encontrar essas variáveis que vão ser importantes e interessantes para o meu estudo? Então, o estudo de caso, ele diz o quê? Eu vou usar essa metodologia quando eu tenho um tema, um caso, que o contexto não está bem definido, em que os materiais que eu vou analisar, eu ainda não sei bem certo se elas fazem parte diretamente desse caso ou não, mas isso não é suficiente para eu gerar, então, e desentranhar, vamos dizer assim, o conhecimento comunicacional. Por isso eu me aproximei do paradigma indiciário. Quer dizer, o que é o paradigma indiciário? Eu me apoio bastante em Carlo Ginzburg, e o Carlo, ele trabalha o seguinte, ele diz que faz toda uma discussão a partir do método de como identificar quadros verdadeiros e quadros falsos de pintores renomados. E o paradigma indiciário, então, ele diz o seguinte, você vai colocando quadros lado a lado e vai encontrando elementos que são comuns a todos os quadros. Então, imaginemos o seguinte, a posição do nariz, da boca, da orelha, algum traço do olho, e por aí um quadro vai sendo separado, uma cópia vai sendo separada daquela que é um quadro original. E esse trabalho, ele é importante, ele é, digamos assim, ele é aplicável, ele é produtivo para a nossa área da comunicação. E por isso eu uso e eu trabalho então com essa metodologia do paradigma indiciário para encontrar variáveis que vão ser comuns para a gente poder ir trabalhando esses elementos como sendo uma variável que gere, que permita desentranhar conhecimento comunicacional. E por isso sempre dois casos similares. Certo, e como usa referenciais teóricos, o senhor se apoiou em quais escolhas, professor? Foi preciso subordinar aí alguns conceitos para a área da comunicação? Sim, esse é um trabalho bem tenso, eu diria, é tenso e trabalhoso para a nossa área. Quer dizer, por quê? A área da comunicação ela é muito nova, então ela inicia basicamente suas produções teóricas a partir da década de 40 e de lá para cá, nós geramos um certo volume de conhecimentos, mas em geral esses conhecimentos eles vêm das áreas das ciências humanas, ciências sociais, algumas da economia, outras da informática, da matemática e assim por diante. Então, no meu caso, o que eu faço? Eu trabalho com, eu diria assim, com dois conceitos. Um conceito é o conceito de dispositivo e o outro é o conceito de circuito. O conceito de dispositivo, por exemplo, ele é formulado basicamente. Ele já é anterior a Foucault, mas Foucault quem o leva mais a termo. Mas o Foucault, ele o trabalha circunscrito à temática de dispositivos de controle. Então, não é bem o que nos adianta aqui no nosso caso. E aí eu faço o quê? Eu vou em Foucault, que gera o conceito, vou em Deleuze, vou para Michel de Certeau e, por final, eu passo a trabalhá-lo com José Luiz Braga, que o aplica, então, e que me ajuda a subordinar a comunicação, onde eu trabalho como dispositivo interacional. Que, inclusive, foi o seu orientador durante essa pesquisa, né, professor? Foi. Tá legal. Então, bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Carlos Alberto Ian, nosso entrevistado de hoje. A gente já volta?